Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar um pouquinho? Hoje nós vamos falar sobre um filósofo alemão chamado Leibniz. O Leibniz é um filósofo. Quando eu estava cursando o curso de filosofia, eu gostava bastante dele. Eu achava assim, ele bem interessante. E eu gostava assim, eu não sei se porque eu sou voltado muito para o pensamento racionalista e idealista, e eu gostei muito do pensamento de Leibniz. O Leibniz tem uma palavra que define ele que é bastante interessante. Ele era um polímata. Você já ouviu falar a palavra polímata? Polímata é uma pessoa que estuda várias coisas, que se dedica a várias coisas. E ele, foi muito importante na matemática, na filosofia, na física, na metafísica. E na matemática, ao mesmo tempo que Newton fazia de um lado, ele também descobriu, paralelamente a Newton, isso que eu vou falar agora. O cálculo diferencial e integral. Quem sabe de matemática, quem fez faculdade de matemática, vai entender o que eu estou falando. Então, Leibniz, ele desenvolveu também esse lado, esse pensamento matemático. E é engraçado porque, assim, o Platão vai dizer que a matemática é a propedêutica, é a iniciadora do pensamento filosófico. E ele, foi uma pessoa que construiu teorias na linha da matemática. O Leibniz, a filosofia de Leibniz, é chamada uma filosofia otimista. Por que isso otimista? Porque ele, você tem que aceitar, para entender o pensamento dele, que ele fala que Deus criou o mundo e criou o melhor dos mundos possíveis. E que tudo nesse mundo está em harmonia. E assim, é interessante a gente entender isso e ver, que existem vários tipos de filósofo, e ele era um filósofo otimista. Por quê? Porque nós vivemos, segundo Leibniz, no melhor dos mundos possíveis. Pode ter mais? Não sei, Aí eu teria que perguntar para ele. Mas ele dizia que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Tá? Então, ele era matemático, ele pensou, teve um pensamento otimista, metafísico otimista, e ele era adepto ao racionalismo, ou seja, para ele, os princípios racionais é que contam. Os princípios racionais é que contam. Ele fez até uma crítica ao John Locke. Essa crítica não foi publicada porque, por respeito à morte de John Locke, quando ele publicou, o John Locke havia acabado quando ele terminou de escrever, o John Locke tinha acabado de falecer. Então, ele não fez essa crítica. O John Locke fala que nossa mente é uma tábula rasa e que as nossas sensações vão preenchendo isso. E o Leibniz vai dizer, não é assim que funciona. Nós já temos capacidades, possibilidades que são inatas. A nossa mente é inata, não sei nem se existe essa palavra, mas eu vou dizer, só para vocês entenderem. Inata, uma coisa inata, inatamente, nós já temos condições de aprender, de construir. Então a gente já tem muita coisa na nossa mente. Diferente de John Locke, que fala que a nossa mente é uma tábua rasa e que a gente vai preenchendo à medida que a gente vai tendo experiências. Então ele fez essa crítica aí. Então John Locke é empirista e o Leibniz, nosso filósofo daqui que nós estamos vendo agora, ele é racionalista. A filosofia dele vai ter vários princípios, vários princípios. E um dos princípios é o da continuidade. Vai ter outros lá no material escrito. Pesquisa sobre a teoria dele que vocês vão ver. Mas a continuidade é o seguinte, ele vai dizer que a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos. Então as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer e da forma que Deus permite com que aconteça.
Então Deus também está bastante presente no pensamento de Leibniz. E uma outra coisa que trouxe a contribuição para a metafísica, né, e que outros filósofos vão debruçar em cima disso, é a questão que está escrita ali, ó, aqui em cima aqui de mim, ó, as mônadas, a monadologia. O Leibniz é o filósofo das mônadas. O que eram as mônadas? O que são as mônadas? Para Leibniz, as mônadas são conscientes, são seres conscientes que têm vários graus e que formam todo o universo. Então tudo, desde esse carrinho aqui, ó, que eu coloquei aqui agora, ó, esses dois carrinhos, essa corujinha, o computador, eu, você, a minha camisa, todos nós somos constituídos de mônadas. E essas mônadas, elas têm tamanhos e formas diferentes. E isso vai fazer com que a gente entenda que existem vários graus de consciência. Então, as mônadas maiores, né? Maiores entre aspas, tá, gente? Só para vocês entenderem. Elas controlam as menores. Mas nenhuma pode influenciar a outra, porque cada uma tem a sua função. Essa caneta aqui, ó, essa caneta, ela é constituída de mônadas. Só que ela tem menos consciência do que um cachorro e tem muito menos consciência do que a gente, seres humanos. E nós, seres humanos, de acordo com Leibniz, nós só perdemos para Deus. A gente só perde para Deus, né, no nosso grau de consciência. A gente não perde para ser nenhum, só para Deus. E a nossa mônada dominante é a nossa alma. Aí as pessoas vão perguntar, o que é a mônada, né? A mônada são seres, são substâncias que geram o universo. E essas substâncias, elas foram feitas numa ordem específica, foram feitas de um jeito específico. E o espaço, o tempo, o tamanho, como que é, a cor, isso são apenas acidentes que fazem com que o universo seja harmonioso. Então, a teoria das mônadas vem casar muito bem com a harmonia do universo. Aí alguém vai questionar para ele assim, mas e as coisas erradas que existem? As imperfeições? Como que você vai lidar com isso, com as coisas ruins do mundo? Ele vai dizer o seguinte, que existem, né, imperfeições, ele concorda que existem imperfeições, mas a própria imperfeição, olha como é que ele era otimista, a própria imperfeição leva as pessoas a corrigirem e a se tornarem perfeitas. Então, o Leibniz é chamado de filósofo otimista, porque ele vai dizer que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. É o filósofo da monadologia, ou seja, o universo é constituído de mônadas, e é um matemático que foi genial, né, que descobriu teorias geniais, mas ao mesmo tempo que o Newton. E muitas coisas foram atribuídas a Newton, mas ele também, né? Imagina duas pessoas pensando a mesma coisa sem nunca encontrarem uma com a outra. E elas pensam a mesma coisa, a mesma ideia, escrevem as mesmas coisas. Isso que aconteceu com o Leibniz e o Newton na questão da matemática. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido. E vou indicar um filme, gente. O filme é excelente, ele ganhou alguns Oscars, foi indicado a vários prêmios. Chama A Origem, e esse filme conta no seu elenco com Leonardo DiCaprio. Então assistam o filme e tentem comparar ele com essa teoria aí que eu acabei de dizer para vocês, que é a constituição do universo, como é que constitui, se a gente vive no melhor do universo, dos melhores mundos possíveis, a questão da monadologia, e eu não posso confundir a mônada com o átomo, tá, gente? Que você possa pesquisar isso. Mas leia o material e qualquer dúvida estou à disposição. O filme, vou falar de novo, A Origem. Ele é um filme de 2010, A Origem. Então assistam para ilustrar essa aula de hoje.
Bom dia, boa tarde, boa noite.